Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. Orçamento. Pedro Nuno Santos dá a luz verde ao orçamento e Montenegro saúda sentido de responsabilidade do PS. Em primeiro lugar, que passaram apenas 7 meses sobre as últimas eleições legislativas. Em segundo lugar, um eventual chumbo do orçamento poderia conduzir o país e os portugueses para as terceiras eleições legislativas em menos de 3 anos, sem que se perspective que delas resultasse uma maioria estável. É por estas duas razões, e apenas por estas duas razões, que tomei a decisão de propor à Comissão Política Nacional do Partido Socialista a abstenção na votação do Orçamento do Estado para 2025. Pedro Nuno Santos vai propor à Comissão Política Nacional do PS a viabilização do Orçamento 2025. O secretário-geral comunicou ontem a sua proposta de abstenção na votação do orçamento, cuja divulgação estava prevista para segunda-feira, dia da reunião da Comissão Política, que tem a palavra final sobre a matéria. Nuno Santos antecipa-se ao Congresso do PSD, que decorre amanhã e domingo em Braga. Entretanto, Luís Montenegro já saudou o sentido de responsabilidade do PS e não antevê problemas de aprovação na especialidade. Que consequências pode ter esta proposta de sentido de voto na Unidade Socialista, sabendo-se que o tema divide o partido e que o líder pediu que os dirigentes, com acesso ao comentário nos mídias, falassem a uma só voz politicamente? Neste episódio, David Santiago, editor de Política do Público, analisa a decisão de Pedro Nuno Santos, os seus efeitos no interior do PS e antevê o que poderá ser a discussão do orçamento na segunda fase. Bem-vindos ao P24, o seu dia começa aqui. Bom dia, David Santiago. Esta decisão de aprovação do orçamento anunciada ontem à noite era expectável, antecipando o Congresso do PSD? Ou é uma surpresa, tendo em conta que estava anunciada para segunda-feira, dia da reunião da Comissão Política Nacional do PS? Bom dia. Não havia nada que fizesse prever este anúncio nesta altura, tendo em conta que começaram nas hostes socialistas, começou por se dizer que a decisão, não havia pressa, que a decisão seria tomada mais em cima da votação na Generalidade, que acontece no dia 31 de outubro, e ainda por cima, entretanto, foi convocada também e agendada para a próxima segunda-feira a Comissão Política Nacional para a noite, e portanto tudo indicava, toda a gente achava que de facto só nessa altura é que haveria um anúncio sobre qual a posição do líder do partido, que seria, que tudo indica já agora, que será ratificada pela Comissão Política Nacional, que tem, lá está a última palavra, e é muito provável que de facto seja dada a luz verde a esta viabilização que agora foi proposta, ou que será proposta por Pedro Nuno Santos. Agora, de facto, tudo me leva a crer que o que levou Pedro Nuno Santos a antecipar, digamos assim, este anúncio, tem a ver com a realização do Congresso do PSD. Pelo menos eu estou em crer que isso foi um fator que contribuiu decisivamente para este anúncio nesta fase. E porquê é que eu digo isto? Porque o Congresso do PSD seria um congresso, obviamente, e continuará a ser, para falar daquilo que tem sido feito pelo governo, para fazer a apologia e o elogio à atual governação, mas seria, obviamente, se não houvesse uma indicação do líder do PS, seria, obviamente, para pressionar o líder do PS no sentido de que haja a viabilização do orçamento e no sentido também de haver críticas muito duras ao facto de o PS, nesta fase, não ter, até agora, não ter ainda tomado uma posição, ou seja, independentemente de nós concordarmos ou não com esta posição, seria isso que os congressistas do PSD iriam dizer ao longo de todo o fim de semana, e portanto desta forma eu diria que Pedro Nuno Santos acaba por esvaziar uma parte daquilo que seriam as críticas e as baterias que estariam permanentemente apontadas a si e ao Partido Socialista. Obviamente que continuará a haver críticas agora, seja porque demorou, seja porque exigiu o que não devia ter exigido, isso agora faz parte da política e do jogo político do Congresso. Agora, é certo também que muitas das críticas foram esvaziadas, não tenho dúvidas disso. Se esta decisão não pode ser separada da reunião de segunda-feira, não pode ser separada também da existência do Congresso no fim de semana e também da decisão do Chega de anúncio do chumbo a 2 dias.
E o que é que poderá provocar internamente esta decisão? Havia alguma dúvida, alguma indecisão quanto ao sentido de voto na aprovação do orçamento? Achas que essas divisões estarão sanadas e resolvidas na próxima segunda-feira? Só um pequeno à parte relativamente ao que disseste, porque de facto, obviamente, também a decisão do Chega, o anúncio, embora ninguém tenha a certeza se era um anúncio de facto irrevogável, mas isso também acabou por encostar mais o PS É e o outra Pedro forma Nuno de pressão. Santos, exatamente, a fazer com que antecipasse esta decisão. Mas, e com que tomasse esta decisão, sobretudo, mais do que antecipar, aí diria que não tanto pelo timing, mas pela decisão em si mesma. Eu diria que, no que diz respeito ao ambiente no Partido Socialista e também na Comissão Política, eu acho que a generalidade dos comentadores dos comentadores e dos militantes que têm maior presença mediática, a generalidade apontava para a ideia de que era importante viabilizar o orçamento por uma questão de estabilidade política. No fundo, exatamente pelos argumentos invocados ontem à noite por Pedro Nuno Santos. Ele aponta duas razões em particular, que seria o facto de não faria sentido haver umas terceiras eleições num tão curto período de tempo, ou seja, em cerca de 2 anos e meio. Ele fala em 3 anos, mas nem seriam provavelmente os 3 anos, e o facto de também nada indicar que pudesse de tais eleições sair uma composição parlamentar substancialmente diferente daquela que hoje temos. E, portanto, nesse sentido, esses argumentos que hoje foram invocados por Pedro Nuno Santos vão colher apoio na generalidade dos militantes, na generalidade seguramente também da Comissão Política, e portanto eu acho que Pedro Nuno Santos neste momento vai de alguma forma acalmar alguns ânimos, embora eu também não quero dizer que houvesse ânimos muito exaltados, simplesmente houve militantes, estou a pensar no Fernando Medina, não só, no José Luís Carneiro, havia militantes que defendiam a viabilização do orçamento. Desta forma eu acho que Pedro Nuno Santos teria os seus fiéis ao lado dele, fosse qual fosse a sua decisão, mas desta forma ele também consegue, vamos chamá-la ala moderada, consegue no fundo contentá-la com esta decisão, e portanto eu acho que vai de alguma forma pacificar um pouco este ambiente que agora se verificou no PS. Agora aquelas bocas, digamos assim, que ele mandou aos comentadores que não falavam a uma só voz, eu diria que isso é uma questão que não se apaga com esta posição. Isso é uma questão que eu acho que O vai que é que queres dizer com ficar isso? presente na memória. Achas que essas fraturas, divisões mais ideológicas quanto ao caminho que o PS deverá seguir irão manter-se abertas? Vai haver novas circunstâncias em que esse tipo de posição se vai colocar, esse tipo de discussão, porque é uma discussão também permanente no próprio Partido Socialista, ou seja, se é um Partido Socialista, qual é a posição do Partido Socialista agora que está na oposição, deve ser uma oposição capaz de dialogar com o PSD e o governo no sentido de determinados acordos de regime, no sentido de viabilizar orçamentos, ou é uma oposição que deve ser uma oposição mais de combate, mais dura e, no fundo, fazer aquilo que Pedro Santos diz que defende, que é, no fundo, criar esta dialética entre o PS e o PSD e não dar esse espaço ao Chega de assumir essa liderança da oposição. Ou seja, eu acho que esta é uma discussão que não vai terminar aqui e provavelmente vai-se colocar no orçamento do próximo ano, porque o Pedro Nuno Santos já disse também que esta questão agora é para este orçamento, que para o orçamento do próximo ano, ou seja, já estou a pensar que este já está aprovado, mas ou seja, no orçamento para 26, ele já disse, não vai tomar posição alguma, veremos se depois isso acontece, porque ele diz que não é impossível, às vezes a impulsividade pode, digamos assim, colocar-lhe aqui alguma areia na engrenagem, mas o que ele diz é que não vai tomar nenhuma posição antes de conhecer a proposta efetivamente que for apresentada pelo Governo, portanto, para o orçamento de 26. Nesse sentido, eu acho que ele vai conseguir ter o partido mais unido, porque não vai andar estes meses todos com este vai e vem, negocio, não negocio, é praticamente impossível viabilizar, quero viabilizar, e portanto eu acho que isso também vai permitir a Pedro Nuno Santos ter um partido mais coeso
e porque ele próprio vai ter uma posição mais concreta, ou neste caso, o não assumir nenhuma posição também acaba por não fazer com que haja este recuso e que leva a depois críticas dos seus, daqueles que não estão tão próximos dele, seja no que diz respeito ao estilo de liderança, seja no que diz respeito à posição ideológica dentro do partido. Como é que antevês a discussão do orçamento na especialidade? Pois, esse agora é que vai ser que é a nova pergunta do Grande milhão. dilema. Porque Pedro Nuno Santos já disse que vai viabilizar, em condições normais, vai viabilizar na votação final global e, portanto, que na especialidade, e o próprio Primeiro-Ministro sinalizou isso mesmo, que acha que não haverá problemas na especialidade. Mas Pedro Nuno Santos fez um aviso, e eu acho que esse aviso à navegação é relevante, quando ele diz que espera que a direita não se junte para, no fundo, adulterar aquilo que é a proposta de orçamento do Estado, que nós conhecemos, porque a proposta que nós conhecemos é uma proposta que já redunda em boa parte também daquilo que foram as negociações com o Partido Socialista e aquela troca de proposta e contraproposta que houve e que, de alguma forma, nós sabemos que limitou em muito aquilo que era a ambição na descida do IRC e mudou por completamente aquele que era o espírito do IRS jovem da proposta inicial do governo, que não era um IRS jovem progressivo e agora é um IRS jovem progressivo, o modelo que já vem do governo de António Costa e que também limitou bastante em termos de abrangência, de impacto orçamental, e nesse sentido o que diz Pedro Nuno Santos é que a direita, neste caso a Iniciativa Liberal e o Chega, que defendem um maior corte de impostos e um maior alívio fiscal, e em particular também para as empresas, ele espera que isso não aconteça e no fundo este aviso que ele faz é, se isso acontecer, esta garantia que ele dá em relação à viabilização na especialidade e, portanto, à viabilização via abstenção na votação final global do orçamento, é desta proposta, que obviamente terá alguns ajustes, e o PS já disse que será interventivo nessa especialidade. Portanto, o PS será bastante, penso eu, propositivo na especialidade, embora garanta que não colocando em causa o equilíbrio das contas públicas, que foi um dos alertas também feitos por Miranda Sarmento quando apresentou o orçamento, que foi, este é um bom orçamento, mas não me ponham em causa as contas certas, porque para ter este excedente de 0,3%, este excedente orçamental, a margem é diminuta para acolher novas medidas. Agora, esta será uma negociação difícil, serão negociações difíceis na especialidade, mas o PS, estou em crer que Pedro Nuno Santos, quando faz aquele aviso, é porque está a dizer, se recuarem naquilo que é o modelo final de descida de IRC e o modelo final do IRS jovem, as soluções finais que foram consensualizadas na negociação entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos, se essas forem postas em causa, eu não tenho dúvidas que aí Pedro Nuno Santos não terá condições então para viabilizar pela abstenção, porque foi o que ele disse hoje, espera que a direita não adultere aquilo que já foi conseguido. Veremos. O Luís Montenegro saudou o sentido de responsabilidade do PS, disse também que não devia problemas de maior durante a discussão do Orçamento de Estado na fase de especialidade, mas este Parlamento também pode ser uma caixa de surpresas, porque não sabemos muito bem do que é que o Chega será capaz nesse processo. É um bocado isso, mas eu acho que aqui vai depender muito também da atuação dos próprios partidos da AD, que vão ter que ter muito cuidado com o tipo de propostas que apresentam ou que vêm a apoiar, porque sabem que se em determinada proposta que sabem que a IEL e o Chega vão apoiar, portanto, podem de facto pôr em causa aquilo que é, e estou a pensar sobretudo nas questões fiscais, mas não só. Ele sabe perfeitamente que tem que ter muito cuidado a avançar determinadas propostas ou a apoiar propostas que venham da IEL ou até do Chega, precisamente para não pôr em causa esta versão final, que não é final, mas a versão final que resultou das negociações entre o PS e o Governo, e portanto eu acho que Luís Montenegro, quando diz que não haverá problemas de maior na fase da especialidade, eu acho que ele no fundo está a dar uma garantia a Pedro Nuno Santos, que é a garantia de que o trabalho que nós fizemos não será posto em causa. Nós percebemos que haverá alterações seguramente na fase da especialidade, porque nós podemos recordar que o próprio Luís Montenegro reconheceu que o modelo final que foi encontrado, a solução final que foi encontrada pelo IRS Jovem, tornou a medida melhor do que era a do governo, e nós sabemos que era uma medida que dificilmente passaria o crivo do Tribunal Constitucional e que, criticada por todos, inclusive pelo FMI, mas não querendo insistir muito neste assunto, eu acho que o que diz Montenegro é basicamente isto.
esta questão na especialidade, obviamente vai haver mudanças, a especialidade traz sempre mudanças, provavelmente será possível melhorar algumas das medidas que constam do orçamento, mas é uma garantia de que nós não vamos fazer aqui uma espécie de coligações à direita para reverter aquilo que foi o resultado das negociações com o PS. Portanto, eu estou em crer que, fazendo jus às suas palavras, tanto de Pedro Nuno Santos como do Primeiro-Ministro, eu estou em crer que, de facto, será possível viabilizar o orçamento, precisamente porque ambos os partidos terão que ter cuidado, porque mesmo o PS terá que ter cuidado em determinadas propostas que apresente, porque pode haver uma viabilização, seja do Chega, seja da Iniciativa Liberal, a medidas que o PS apresentasse, mas que pudessem ter impacto orçamental e, no fundo, colocar em causa o já muito ténue linha que separa o orçamento do próximo ano daquilo que se perspectiva ser um excedente ainda assim curto, do que poderia deixar de ser um excedente e passar a ser um déficit. E, no fundo, deixar de haver aqui uma consolidação das contas públicas. David, obrigado pelo teu comentário neste episódio do P24. Obrigado eu. Para terminar, não perca o podcast Soundbite, de segunda a sexta. Os sons que marcam o dia político em análise por Ana Sá Lopes e Helena Pereira. Obrigado por ouvir o P24, tenham um bom fim de semana, voltamos na segunda-feira. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marques Maia. A sonoplastia deste episódio é de Nuno Coelho. O Público fica no ouvido.